Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 7 do curso de Roma. Começando agora o período do Império Romano, que é o período que a galera mais gosta e o mais famoso. Bom, vamos lá então. Um dos primeiros passos de Augusto foi devolver ao Senado o que restava de eleições, deixando o povo de fora. Ele controlou o exército romano ao contratar e demitir diretamente os comandantes de legiões e fazer de si mesmo o governador-geral de todas as províncias onde houvesse presença militar. Ele diminuiu o exército de 60 legiões para 28. Ele começou a fazer um minucioso controle da vida dos cidadãos, regulando a vida sexual das classes mais altas, ameaçada de sofrer penalidades políticas se não produzissem filhos o suficiente, até estipular o que as pessoas poderiam trajar no fórum, deixando apenas togas. E, diferentemente de qualquer um antes dele, dirigiu os tradicionais mecanismos do apoio literário romano para uma campanha coordenada, com patrocínio centralizado. Augusto tinha escritores como Virgílio e Horácio em sua folha de pagamento, e a obra produzida por eles oferece uma imagem memorável e eloquente de uma nova era de ouro de Roma e seu império. A Eneida de Virgílio foi uma obra obrigatória no currículo escolar de Roma e ainda permanece em muitos lugares do mundo até hoje. No entanto, o Senado continuou existindo, com vários de seus privilégios ampliados. Augusto morava não em um palácio, mas no tipo de casa do Monte Palatino que você atribuiria a um senador qualquer. Ele costumava andar com roupas simples entre a população mais simples e às vezes usava a túnica de sacerdote romano. Ele era chamado de príncipe, que vem de primeiro cidadão, ao invés de ser chamado de imperador. No entanto, Augusto mandava estampar seu rosto em todas as moedas de pequeno valor e mandou levantar estátuas suas em todos os lugares de Roma. Ele era um cara enigmático e muito astuto em política, não à toa foi o imperador que governou por mais tempo. Dizem que ele era um homem extremamente inteligente, podendo ser considerado um gênio. O que sobrevive de relato dele próprio é o livro Res Gestae, uma espécie de currículo vitae dele, algo como Meus Feitos. É uma obra autorreferente, partidária e com frequência vazada em tons cor-de-rosa, que tem o cuidado de mascarar ou ignorar completamente as ilegalidades criminosas do início da sua trajetória. Foram feitos 2 censos romanos, um em 28 a.C. e outro em 14 d.C., que é o espaço de tempo de governo de Augusto. O primeiro contava 4.063.000 cidadãos romanos no Império, e o segundo, 4.937.000 pessoas. Se discute se esse número é apenas de homens ou também de mulheres e crianças. A maior parte do Res Gestae fala sobre vitórias e conquistas de Augusto, obras em favor do povo romano e construções. Algumas dessas conquistas incluem o Egito tornando possessão romana, os partos obrigados a devolver os estandartes militares romanos perdidos em 53 a.C., o exército romano chegando à cidade de Merói, no sul do Saara, e uma frota avançando pelo Mar do Norte, delegações alcançando pontos tão distantes quanto a Índia, sem falar na miscelânea de reis renegados implorando misericórdia, com nomes gratificamente exóticos para o ouvido latino. Artavazdes, rei dos Medos, Artaxerxes dos Adiabenianos, Dúmino Belauno e Tincômio dos Bretões. Ele tentava afirmar a imagem de um imperador, ou melhor, um príncipe que estava preocupado com os cidadãos, era generoso e, em troca, os cidadãos olhavam para ele como um patrono, pretor e benfeitor. Isso virou marca do império e os próximos imperadores competiam para ver qual parecia mais generoso com a população e escrever a própria história de maneira mais visível na cidade. Entre as construções, parte delas era um grande programa de restaurações, abrangendo de estradas e aquedutos ao Templo de Júpiter no Capitólio, o monumento fundador da República. Augusto afirma ter restaurado 82 templos de deuses em um único ano. O novo Fórum de Augusto contava com estátuas de Enéas e de Rômulo, além de, claro, uma dele mesmo. Os pórticos ao redor tinham várias estátuas retratando outros grandes homens da República, como Camilo, vários Cipiões, Sula e Mário. A mensagem é que o curso da história romana leva a Augusto, que tinha sua estátua no centro de todas. Interessante que ele nasceu em 63 a.C., mesmo ano da conspiração de Catilina. O que Augusto fez foi assumir vários poderes ao mesmo tempo, sem parecer que tinha. Ele tinha o poder de tribuno, sem assumir o tribunato, o poder de um cônsul, sem assumir o consulado. O Senado declarou que um mês depois de Júlio, por causa de Júlio César, seria agosto, por causa de Augusto. Ele assegurou que o exército fosse fiel a ele e a mais ninguém, isolando potenciais oponentes, e transformou o Senado de uma aristocracia de dinastias concorrentes e possíveis rivais em uma aristocracia voltada para servir e honrar. Mas, diferente de uma ditadura militar, as legiões romanas ficavam nas fronteiras do Império, com apenas poucas tropas em Roma, como a guarda pretoriana. Ele também assegurou sua posição, cortando os vínculos de dependência e lealdade pessoal entre os exércitos e seus comandantes individuais, em grande parte graças a um processo simples e prático de reforma de aposentadoria.
A aposentadoria dos soldados era obviamente financiada com impostos e com o valor de cerca de 20 vezes o pagamento anual que era dado aos soldados, ou seja, ele nacionalizou de vez as legiões romanas. Num cálculo grosseiro, usando os valores conhecidos dos salários militares, a conta anual para um pagamento normal e mais os pacotes de aposentadoria para o exército todo daria algo em torno de 450 milhões de 6/3. Isso era equivalente, em um cálculo ainda mais grosseiro, a mais da metade da receita anual de impostos do Império. E ainda Augusto mandou fazer o registro de todos os generais triunfantes desde Rômulo. O Império Romano tinha um peso administrativo leve em comparação com a burocracia de todos os estados modernos. Mesmo assim, alguém precisava comandar as legiões, governar as províncias, gerir os suprimentos de trigo e água e atuar em termos gerais como delegado do imperador, que não poderia fazer tudo. O Senado ainda tinha importância e a principal fonte da legislação romana foi por meio dos decretos do Senado e pronunciamentos do imperador. A separação entre Senado e classe equestre foi formalmente feita e a nova estipulação da riqueza em 1 milhão de 6/3 para os senadores e 400 mil para os equestres foi definida. E o status fortunado hereditário por 3 gerações, com filhos e netos de senadores tendo vantagens sem nunca precisar assumir as funções públicas. Em relação à economia, há um grande crescimento econômico gerado por uma série de fatores. O primeiro deles é a paz que Augusto traz ao povo, que tinha sido vítima de 3 guerras civis durante o último século da República. Outra coisa é que ele faz abolir os fazendeiros fiscais em todo o Império, que foi substituída por demandas fixas e previsíveis em toda a comunidade, mais 5% de imposto sobre o imposto interprovincial. Não há mais conluio de fazendeiros fiscais e governantes corruptos. Não há mais empréstimos a juros extorsivos para pagar novos impostos. Ele promove a supressão da pirataria e da bandidagem e as estradas se tornam bem mais seguras. Foram criadas 120 novas cidades na Europa, principalmente para conter veteranos dispensados, mais uma explosão sem precedentes de crescimento urbano. E por fim, a abertura do comércio e sua expansão com o Império Parta, a Índia e a China. Essa expansão do comércio cria uma nova classe média mercantil, muitas vezes composta de ex-escravos. Em 27 a.C., os romanos adotam o padrão ouro, que tem implicações de longo alcance para a estabilidade financeira do Império e levaria diretamente ao seu fim. Anteriormente, durante a República Romana, as moedas de ouro eram emitidas apenas em momentos de grande necessidade, como durante a Segunda Guerra Púnica ou a campanha de Sula. Havia poucas minas de ouro na Europa, exceto em lugares remotos como o País de Gales, Transilvânia e Espanha, e portanto a maioria dos suprimentos só podia ser obtida a partir do leste. Isso, por sua vez, exigia um exército grande e caro, que se envolveu em constante conflito nas margens do Império. A moeda de ouro era conhecida como aureus. Também em circulação estavam as moedas de prata denário e várias moedas de cobre, o sestércio, o dupondius e o as. A escassez de ouro ou dinheiro mercadoria frequentemente induzia períodos de deflação como resultado da falta de um meio de troca circulante, o que é ótimo, mas sabemos que os estados odeiam deflação. Em 13 a.C., uma medida fez o peso do ouro áureo ser reduzido de 122 para 72 grãos e esse permaneceu o peso padrão até 310 d.C. No entanto, os metais continuaram a fluir para o leste para pagar itens de luxo, taxas religiosas e pagamentos de usura. Além disso, o desgaste resultou na perda de 1/3 do total das moedas em circulação durante um período de 100 anos. Como o ouro era tratado como uma mercadoria, sua degradação não era tolerada. O imperador Constantino, que governou de 306 a 337, ordenou pessoalmente a morte por falsificação e a queima de cunhadores públicos que cometessem falsificação. Os cambistas, que não relataram um bezante de ouro falsificado, sólidos, foram imediatamente açoitados, escravizados e exilados. Esses regulamentos foram eficazes para o bezante, que pagava 70 grãos e era pouco mais do que um bezante que ainda circulava em 1025 e pesava 68 grãos. O empresário romano não era um comerciante, mas um saqueador das províncias, pois a pátria tinha uma base de produção industrial fraca, incapaz de fornecer os bens manufaturados necessários. À medida que a monetarização da sociedade continuava, com o rico parasita do homem comum, os plebeus se tornaram mais escravos. A abolição do sistema de júri foi sintomática do declínio do respeito e da importância do homem comum na sociedade romana. Logo no começo do Império, Augusto anexa o que sobrou da Hispânia em 27 a.C. e termina em 19 a.C. Em 23 a.C., os núbios atacam o Egito. Em 20 a.C., Augusto força a Armênia a acertar um líder romano e conquista as tribos bastarnas na região da Mésia. Em 19 a.C., os garamantes do Saara são derrotados e tem uma expedição romana no deserto que chega até o atual Mali. Em 16 a.C., temos a conquista da Récia e Nórica, região da atual Suíça e Áustria.
Em 13 a.C., começam as guerras civis contra as tribos germânicas na Magna Germânia, e aos poucos todas elas vão sendo conquistadas até 4 a.C., quando os romanos cruzam o rio Elba. Em 11 a.C., o reino Odrísio vira um protetorado romano. Em 9 a.C., as tribos da Panônia são subjugadas. Em 8 a.C., o reino do Bósforo se torna um estado cliente de Roma. Em 2 a.C., os romanos esmagam uma revolta anti-romana na Armênia. Em 1 d.C., algumas tribos bárbaras começam a se revoltar e a revolta é controlada pelos romanos no ano 5. No ano 4, os Gaetuli se revoltam na Numídia e são vencidos em janeiro do ano 6. No ano 6, a Judéia é anexada pelo Império Romano e ocorre a revolta de Judas na Galiléia. No mesmo ano, estoura a Guerra Battoniana, onde as tribos ilírias se revoltam contra Roma, com a revolta sendo controlada no ano 9. No ano 8, o Império Parta pede a Roma que nomeie um rei romano para eles. No ano 9, ocorre a famosa Batalha da Floresta Teutoburgo, onde os romanos são pesadamente derrotados pela União Germânica comandada por Hermínio, onde 3 legiões romanas são quase totalmente destruídas, e os territórios germânicos são reconquistados por Hermínio. Os germânicos continuam avançando sobre o norte da Gália, mas os romanos conseguem contê-los e reconquistar o território da Gália. No ano 12, o rei persa pró-romano é deposto e o Império Parta volta a ser independente. A Batalha da Floresta Teutoburgo foi uma das maiores derrotas dos romanos para os germânicos, com os romanos sofrendo baixas que chegaram bem perto de 10% das forças armadas romanas. Augusto sofre várias tentativas de golpes e conspirações, mas nenhuma é bem sucedida. Uma dessas foi a de Marco Inácio Rufo, que de forma privada, enquanto exercia o cargo de edil em 22 a.C., usou seu próprio dinheiro para montar uma brigada de incêndio rudimentar na cidade. Augusto desaprovou, mas decidiu se sobrepor a Inácio e disponibilizou 600 de seus próprios escravos para o combate ao fogo. Alguns anos mais tarde, Inácio tentou concorrer ao consulado sem aprovação do imperador e com a idade inferior à legal. Isso não poderia ser um complô organizado contra o imperador. Seja como for, Augusto não estava em Roma para ser deposto, o que pode ter sido a razão de Inácio achar que poderia levar adiante a ideia de concorrer. Mas quando sua candidatura foi recusada, houve agitações populares. Ele foi executado por decisão do Senado, ao que parece com a concordância do imperador ausente. Augusto tinha muita dificuldade de encontrar um sucessor, porque não teve nenhum filho homem com sua esposa Lívia. Então ele casa sua filha Júlia com o filho de Lívia, Tibério. É por isso que chamamos a primeira dinastia do Império Romano de dinastia Júlio-Claudiana, que vai de 14 a 68, porque Augusto vinha de Júlio César e Tibério era filho de Lívia, ao qual seu primeiro marido chamava Cláudio. Então, em 14, Tibério se torna o novo imperador. Tibério Cláudio Nero, o pai do novo imperador, havia lutado ao lado de Marco Antônio na Guerra Civil, ou seja, já começava com o segundo imperador sendo filho do inimigo do primeiro. Tibério governou de 14 até 37, mas passou a última década de seu governo na maior parte do tempo na ilha de Capri, mantendo contato apenas remoto com a capital. Os romanos vão continuar fazendo campanhas militares contra as tribos germânicas, até a União Germânica ir se dissolvendo, e os romanos vencerem na Batalha de Idistaviso em 16, apesar dos romanos não conquistarem o território da Magna Germânia. Em 17, estoura uma revolta na Numídia, perto de Cartago, de um desertor númida do exército romano chamado Tacfarinas. Ele faz uma coalizão com as outras tribos líbias, mas era frouxa, apesar da revolta durar até 24. Em 21, estoura uma revolta dos Auede e Treveri na Gália, mas que é facilmente controlada e acaba em fevereiro de 22. Em 28, os frísios saqueiam uma pequena parte da Gália, no extremo norte, perto da atual Holanda. Em 36, tem a revolta de Sietai, na Capadócia, mas é controlada no mesmo ano. Seu reinado não teve quase nada de importante, nem conquistas territoriais, mas foi tranquilo e com quase nenhuma revolta ou crise. Tibério cortou alguns impostos e aboliu outros. Em 33, houve uma grande crise financeira que varreu todo o mundo mediterrâneo. Era uma corrida bancária e Tibério reagiu a isso com um grande pacote de socorro aos bancos por meio de empréstimos livres a juros zero na tentativa de estabilizar o mercado. Tibério interveio e cunhou vastas quantias de moedas de ouro e prata em dinheiro e acabou com a crise de liquidez. Tibério agia como emprestador de última instância como um banco central e despejou dinheiro para reconstruir cidades destruídas por terremotos e cortou os gastos públicos. Ele normalizou o governo imperial, já que Augusto era considerado como um estado de emergência e que poderia haver alguma chance da república retornar. Foi no reinado de Tibério que Cristo foi crucificado. É impossível falar da história do Império Romano sem falar da influência dessa nova fé monoteísta que surgiu no território imperial. Tirando os judeus, todas as civilizações da antiguidade eram pagãs e politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e não têm uma visão de religião como autoaperfeiçoamento.
e com isso todas as civilizações do mundo antigo, tirando o antigo reino de Israel, praticavam sacrifícios humanos. As características do paganismo antigo eram etnocêntrico, ritualístico e centrado na tradição herdada. Para muitas pessoas, a religião pagã era como um contrato feito entre sua comunidade e um ser sobrenatural. O Deus recebia suas honras e sacrifícios e você receberia benefícios em guerra ou na agricultura, diplomacia, etc. Para os gregos, por exemplo, Afrodite e Apolo favoreceram os troianos na guerra de Troia, Diana era padroeira de Éfeso e Atena da cidade-estado de Atenas. Para os gregos e romanos, quando você morria, você iria encontrar um caronte, que é um barqueiro que te levaria ao submundo, atravessando o rio Estige. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses, sendo pessoas boas ou se estivessem bem conectadas, iam para os campos elíseos, e aqueles odiados pelos deuses iam ser torturados para sempre. Platão, no século IV a.C., propôs que a religião fosse remodelada para que tivesse infinitas punições e infinitas recompensas na vida após a morte. Ele fez isso como um meio de justificar a obediência das pessoas a seu estado policial totalitário, que ele acreditava que a humanidade precisava e merecia. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, muitos povos se juntaram e conheceram a religião um do outro, e teve com isso um crescimento das religiões de mistério não gregas. Você vai ter Cibele, Mistras, Ísis, etc. Com isso, você vai quebrar a ideia de paganismo antigo e vai ter a ideia de uma conversão pessoal, escolha pessoal e salvação pessoal. Quem viu o seriado Roma sabe que no início lá tem um episódio, eu não sei se é o primeiro episódio, que tem um ritual, se não me engano, para Mitra. E o culto de Mitra, por um tempo, foi muito comum no Império Romano, assim como outros rituais pagãos de outros povos que eles conquistaram. Com o domínio romano, as guerras vão parar no mundo grego helenístico, porque Roma proibia que as cidades gregas entrassem em guerra uma com as outras e os reinos helenísticos da Síria e Egito de entrar em guerra entre si. Os judeus tinham a mesma visão de vida após a morte dos gregos e romanos. Para eles, todo mundo iria para o Sheol, um lugar escuro, no qual espíritos sombrios chamados Refaim moravam. Você poderia summonar os espíritos dos mortos para responder perguntas sobre necromancia, que está em 1 Samuel 28, 3 a 25, e a prática é proibida em Levíticos 20 e 27. Então tem o cativeiro babilônico e a absorção dos judeus nos reinos helenísticos e o desaparecimento da autonomia política judaica. E na revolta dos Macabeus você tem a ideia de martírio judaico, em que homens morreram para manter o povo judeu vivo. Tinha basicamente 3 escolas particulares de crença sobre a salvação para os judeus no século I a.C. Você tem os saduceus, que eram pessoas importantes, sacerdotes que administravam o templo e não acreditavam em vida após a morte e na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam na aliança entre Deus e o povo judeu, que era aplicada apenas nessa vida. Você tinha os fariseus, que acreditavam em vida após a morte e ressurreição. E por fim você tinha os assines, que tinham uma visão bem platônica da alma e acreditavam que depois que o corpo morria, a alma seria libertada e que os virtuosos desfrutarão de grande felicidade e prazer. Os judeus entram na República Romana depois de 60 a.C., quando a Judéia é dominada pelos romanos, que governam por meio de reis clientes de Roma. Em 6 a.C., um dos filhos de Herodes, o Grande, foi julgado incompetente e a Judéia foi anexada ao Império Romano como uma região semi-autônoma da Síria, sob domínio de um procurador romano. Muitos judeus queriam a independência política de Roma e muitos, além disso, queriam a vinda do Messias judeu que o salvaria. Os romanos não queriam a independência política da Judéia, porque o Império Parta, que estava logo ao lado, queria uma saída para o Mediterrâneo. Então, com isso, esse novo Estado judeu levaria pancada tanto dos romanos quanto dos partos. Ao mesmo tempo, a classe rica de governantes judeus não queria a independência política de Roma, porque senão eles perderiam seus privilégios que tinham com o domínio romano. A razão pela qual Sinédrio estava tão nervoso sobre Cristo é que ele estava pregando para pessoas comuns e não era favorável para a classe dominante judaica e também não era favorável à submissão dessas regiões ao domínio romano. Lembra a história de que quando um dos fariseus mostra a Cristo uma moeda, dizendo que é lícito pagar impostos a César, isso é uma tentativa de armadilha. Se Cristo dissesse que não era lícito, porque César era um governante ilegítimo, ele teria sido preso e sido empacotado diante de Pilatos, com meia dúzia de testemunhas para testemunhar o que ele disse. Então Cristo dá uma resposta evasiva, mas genial, que pode ser tomada como fundamento da grande parte da filosofia política ocidental. Os governantes e a classe dominante judaica têm pavor de Cristo, já que ele tinha grande parte do povo judeu o ouvindo e o seguindo. Então a classe dominante judaica persuadiu os romanos a se livrarem de Cristo, e depois que Cristo morreu, eles também eram hostis aos seguidores de Cristo. O alcance que Cristo tinha no povo judeu como um todo é prejudicado pelos esforços da classe dominante judaica após a crucificação.
Depois da morte de Cristo, São Paulo vai pregar sua palavra em todo o mundo romano, inclusive em sinagogas, e vai conquistar alguns convertidos entre os judeus, com muito mais frequência do que pregar o que pode ter sido uma vasta multidão de gentios. Sempre que ele aparecia em Jerusalém, ele estava acompanhado de um imenso número de convertidos em língua grega. Os primeiros cristãos, os apóstolos sobreviventes de Cristo, concordaram em abandonar todos os requisitos de circuncisão ou qualquer conformidade com a lei judaica. Se você se tornasse um cristão, não era mais necessário se tornar um judeu primeiro e depois acertar que Cristo era o Messias dos judeus. A única exigência era que você não poderia participar de nenhuma cerimônia pagã, se abster da poluição de ídolos, da fornicação e se abster de coisas estranguladas e de sangue. Nesse concílio, em Jerusalém, por volta dos anos 50, os apóstolos concordaram que eles não exigiriam mais a conversão na fé judaica antes de você poder se tornar um cristão. Por volta do ano 60, o cristianismo não era mais, entre aspas, uma heresia judaica, mas a religião dos gregos. E no ano 70, a autonomia da Judéia é destruída, junto com o Templo de Jerusalém. E o cristianismo caminha para a fusão da filosofia grega com a história judaica. Nos próximos 3 séculos, o cristianismo cresce à medida que uma rede estreitamente ligada de comunidades em todo o império cresce. É apenas uma questão de tempo até que os imperadores romanos percebam que o cristianismo é a única fé possível para ser a fé imperial. Em 37, assume então Caio Júlio César Augusto Germânico, também conhecido como Calígula. Seu reinado foi curto, com apenas 4 anos de governo, quando foi assassinado por 3 soldados da guarda pretoriana a mando do Senado. Seu assassinato foi tão confuso e brutal quanto o de César, mas a diferença é que a de César foi em público como forma de matar um tirano, já a de Calígula foi em um corredor, sozinho, cortado em pedaços. Augusto, um tempo atrás, tinha criado as Cohorti Urbanae como forma de ser uma concorrência policial à guarda pretoriana que acumulava muito poder e podia destroná-lo facilmente. Mas essa força policial concorrente não foi o suficiente para impedir que a guarda pretoriana matasse Calígula e tantos outros imperadores depois de Cômodos. Vale lembrar que o próprio Augusto tinha uma guarda pessoal formada por germânicos, pois ele acreditava que seu barbarismo era um remédio contra sua corrupção. E com isso, os germânicos da guarda pessoal de Calígula saíram matando qualquer um que achasse que estava envolvido no complô. Quanto à motivação do assassinato, especula-se que foi seu guarda-costas, agente torturador, Cássio Quereia, que o matou por causa que Calígula zombava dele em público. Calígula era um daqueles reis malucos que fazia bacanais, praticava incesto com as suas irmãs e até queria tornar cônsul o seu cavalo. É extremamente vaidoso e cruel, sendo um dos imperadores mais cruéis de toda a história romana, que adorava ver as violências das gladiaturas, e gostava de ver os perdedores morrendo ao invés de serem perdoados. Em 40, o último rei da Mauritânia, Ptolomeu, é assassinado por Calígula e suas terras são anexadas a Roma. No mesmo ano, estoura a revolta de Edemon, liderada por um escravo aforreado do rei Ptolomeu da Mauritânia, antes da sua morte, e a revolta durou até 44, já no reinado do imperador Cláudio. Muitos também falam que os bacanais de orgias e o incesto são informações falsas sobre Calígula e que havia uma série de exageros com sua figura, mas nunca saberemos de fato. Um de seus primeiros atos foi queimar todas as acusações de traição apresentadas a Tibério e também chamar de volta os exilados sobreviventes e restaurou a propriedade confiscada. Ele também publicou todas as contas públicas, o que era uma exigência que sempre existiu na República e Augusto também tinha feito em seu reinado. Ele também aboliu certos impostos populares, como um de 0,5% sobre testamentos e outros impostos de consumo. E também começou uma série de obras públicas, como 2 grandes aquedutos que traziam água para Roma, considerando cavar um canal ao longo da ilha de Corinto, que só foi feito durante o reinado de Nero. Ele também aumentou o número de senadores por novas criações, particularmente das províncias. Ele disse que exilou todas as escravas sexuais que viviam com Tibério na ilha de Capri. Por um curto período de tempo, ele restaurou a eleição popular dos cônsules e outros magistrados. Tudo isso foi nos primeiros 7 meses de seu reinado. Em outubro de 37, ele adoece, provavelmente de febre, mas sobrevive. Mas parece que foi esse evento que fez com que ele mudasse completamente seu comportamento e deixasse de ser um bom imperador, com um reinado promissor, para ser um tirano e sádico. Ele começa um expurgo total da ordem senatorial, o estima que ele matou centenas de senadores. Tanto Augusto quanto Tibério eram adorados como deuses na parte oriental do império, mas eles faziam questão de não serem tratados assim na parte ocidental. Declarar o imperador como Deus era comum para preservar todos os atos feitos por esse imperador depois de sua morte, e foi o que aconteceu com Júlio César. E Calígula se declarou uma divindade, ele tinha um templo e um sacerdócio. Tibério tinha deixado 3 bilhões e 6 terços no tesouro na sua morte, e Calígula gastou tudo isso em apenas um ano. Calígula então ficou com dificuldades financeiras e forçou a opressão fiscal dos ricos para nomeá-lo como herdeiro em seus testamentos. Impostos sobre a prostituição e ações judiciais foram criados.
Ele chegou até a leiloar a vida dos gladiadores. Em um ano, o Império estava completamente insolvente, já que a capacidade de tributar as pessoas era bem menor que a de hoje, e Calígula passou o resto do seu governo até 41, tentando espremer dinheiro de quem ainda tinha alguma coisa. Ele mandava construir estátuas de ouro dele em todas as províncias, e quando chegou aos ouvidos dos judeus na Judéia que Calígula iria mandar construir uma estátua no Templo de Jerusalém, os judeus negaram. Mas não houve tempo para nenhuma revolta, porque Calígula foi assassinado antes da estátua chegar na Judéia. Em 40, Calígula queria mudar a capital para Alexandria e governar de lá como um deus, o que não agradou de forma alguma a aristocracia senatorial. Quando Calígula morreu, seu rosto foi retirado de qualquer pintura, moeda ou aparição pública em todo o Império. Essa prática era conhecida como Damnatio Memoriae e foi feita também com o imperador Geta, que foi assassinado por seu irmão Caracalla, e também vários outros durante a crise do século III. Essa prática consistia em apagar da história uma pessoa que era conhecida como tirana, ou por outros motivos mais sujos, como Stalin fazia com Trotsky, mandando retirar sua imagem de toda foto que ele estava para apagar sua memória. Depois da morte de Calígula, assume seu tio Cláudio, um senhor de 50 anos que foi escolhido pela guarda pretoriana. E Cláudio foi o primeiro imperador a subornar a guarda pretoriana para garantir sua obediência e lealdade, apesar de Augusto ter feito quase a mesma coisa. Cláudio também não era flor que se cheire e matou 35 senadores, de um total de 600, e 300 sequestres durante seu reinado, segundo uma contagem antiga. Ele era também especialmente mau e adorava as lutas de gladiadores e não permitia o mício, ou seja, o gladiador perdedor, ter chance de sobreviver. Cláudio tinha vários problemas físicos e relatam que ele mancava, gaguejava e tinha vários problemas de estômago. Ele sabia falar etrusco e púnico e escreveu histórias sobre Cartago e sobre os etruscos, geralmente em grego. Um de seus primeiros atos é conceder anistia geral para aqueles conspiradores que mataram Calígula, exceto os que participaram ativamente, que são mortos. Ele também recorda todas as pessoas exiladas por Calígula e as pessoas que perderam propriedades por causa dele, que tiveram uma certa restituição. Os únicos que não adoravam ele era o Senado. Ele fez reformas na justiça e humanizou um pouco a condição dos escravos. Os escravos que estavam doentes eram jogados numa ilha no rio Tibre para morrer, e agora Cláudio declarou que eles se tornariam livres se fossem jogados lá. E mestres que matavam seus escravos doentes para economizar gastos médicos seriam culpados por assassinato. Dentre as obras públicas, ele mandou fazer uma estrada que ligava a Itália ao rio Reno, um canal do Reno para o Mar do Norte e canalizou o rio Tibre para se tornar um canal ligando Roma ao porto de Ostia, além de ser construído um novo porto em Ostia. Ele criou um programa de subsídios ou seguro de finanças do Estado que encorajou as empresas marítimas privadas a continuarem a transportar cereais de Alexandria a Ostia todos os anos. Cláudio chegou a casar 4 vezes e dizem que ele é facilmente dominado por mulheres. Sua terceira esposa era Valéria Messalina e teve 2 filhos com ela, Otávia e Britânico. Em 48, dizem que Messalina, que dizia ser ninfomaníaca e com tendência de loucura, se divorciou publicamente de Cláudio e se casou com seu amante, Caio Cílio. Esse fato pode ter sido o começo de um golpe senatorial contra Cláudio, já que o Senado já não gostava muito dele. O golpe foi reprimido com força imediata e de forma muito eficaz, e os ministros de Cláudio prenderam Messalina e Cílio e outras pessoas que podiam estar envolvidas na conspiração e mataram essas pessoas algum tempo depois. Cláudio então estava à procura de uma nova esposa e é apresentada a ele Agripina, sua sobrinha e mãe de Nero. Era proibido o incesto entre tio e sobrinha, mas eles abrem uma brecha legal para isso, para que o casamento dê certo. Agripina, assim como outras mulheres da casa imperial, era monstruosamente obcecada por poder. Agripina trabalhou para assumir grandes áreas de administração do império e trabalhou para que seu filho Nero tivesse o mesmo status legal que o filho legítimo de Cláudio, Britânico. E quando Nero é adotado por Cláudio, ele se torna o preferido, porque era mais velho, então se torna o herdeiro, apesar de Cláudio preferir que tanto Nero quanto o Britânico assumissem o controle depois que ele morresse. E além disso, Nero se casa com Otávia, filha de Cláudio. Em maio de 41, tem a expedição de Paulinos na África, chegando até o que é hoje o Senegal, na costa oeste do Saara. Em 42, vamos ter o primeiro de muitos usurpadores que vão se revoltar contra o imperador, chamado Camillus Scriboniarius, que tomou o controle da Dalmácia, mas sua revolta foi sufocada no mesmo ano e ele foi executado. Em 43, Cláudio manda tropas invadir a ilha britânica e confronta muitas tribos, vencendo a Batalha de Medway no mesmo ano e outras tribos se aliando com Roma, como os essenos. Em 45, o controle romano sobre o reino do Bósforo chega ao fim. Em 46, a Trácia, que era um estado cliente, é anexada. Em 46, tem uma revolta de Jacó e Simeão na Palestina, mas que é facilmente controlada e terminada no ano seguinte. Em 50, o Chatti germânico ataca o império, sem muito êxito. No mesmo ano, tem mais uma expedição para a África, feita por Flaccus,
onde ele chegou na atual fronteira entre Chad e Nigéria. Em setembro de 51, a última tribo da Britânia conquistada, com boa parte da futura província da Britânia sendo anexada. Cláudio morre em 54, muito provavelmente envenenado por Agripina, e assume seu filho adotivo Nero. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.